Bom, para entender melhor todas as implicações deste incidente, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da UFRJ, Fernando Branco. Boa noite, professor. Obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, meu caro. Prazer estar falando com você de novo. Professor, o que este episódio diz sobre o sistema de segurança dos Estados Unidos? Os agentes e o próprio FBI reforçaram que a resposta foi muito rápida. Dá para dizer que, de fato, foi suficiente? Olha, meu caro, o debate aqui nos Estados Unidos é basicamente esse, uma discussão sobre se ocorreu falha e se algo poderia ter sido feito de maneira diferente. Os defensores do processo de segurança, do serviço de secreto, diz que, como você bem comenta, a resposta foi muito rápida, que o atirador não conseguiu nem chegar muito perto de onde estavam a maior parte das autoridades, e que dentro desse cálculo, dentro desse tipo de movimentação, apesar de ser, né, quase uma tragédia, deu tudo certo no final. Agora, a parte importante dos críticos vem reforçando de que a capacidade de um indivíduo chegar com uma arma desse calibre a metros de autoridade já é um indício muito claro de aí uma falha e de um problema. A gente, obviamente, está lidando com um país, os Estados Unidos, onde o acesso a essas armas é bastante fácil para um grupo importante de pessoas, e ele era, ao que indica o atirador, ele estava no hotel próximo, né? Então ele teria um acesso um pouco mais facilitado. Aí isso, obviamente, agora vai entrar dentro de uma discussão política maior, para além da segurança, né, sobre polarização, sobre violência e coisas parecidas. Vamos pegar um dos pontos que você coloca. O Trump tem registrado queda nas pesquisas de popularidade entre os americanos por diversos motivos. Na sua percepção, esse ataque pode influenciar na popularidade do presidente? Olha, eu acho difícil, até pela própria natureza do ataque, né? Felizmente, a gente não teve vítimas fatais, né, a situação conseguiu ser controlada de maneira rápida. Foi muito diferente do que foi aquele atentado, que certamente quem está acompanhando a gente vai lembrar, em que ele é atingido na orelha, ele ficou muito próximo de ser morto, as imagens são muito mais chocantes. Nesse caso, houve um controle um pouco maior. Trump já vem sendo acusado por parte da oposição democrata de que estaria usando aí de forma política esse tipo de a movimentação, né? Lembrando, né, que a gente teve uma semana complicada para o governo do republicano, com falhas ali na tentativa de cessar fogo com o Irã, um indício muito claro de que as coisas não vão tão bem assim no Oriente Médio. Então, há acusações que ele vai tentar usar isso de maneira política. Mas, sendo muito sincero, acompanhando hoje aqui as discussões nos Estados Unidos, me parece que não gerou uma comoção tão grande, o que certamente vai colocar, o que a gente já colocou, inclusive no nosso debate, ele vai empurrar essa construção desse novo salão de festas da Casa Branca, que agora está interrompido, e para ele é uma questão de honra que ele encerre esse processo. Agora, Fernando, o que nos diz esse episódio sobre violência política, polarização e tensão política nos Estados Unidos? Olha, o ex-presidente Barack Obama escreveu nas redes sociais de que isso está começando a ficar comum demais, né? A gente está falando, obviamente, de um país, os Estados Unidos, que tem um histórico de presidentes assassinados e coisas parecidas, mas a gente não tinha, ao longo dos últimos 20 anos, essa quantidade de atentados, de processos violentos contra autoridades, né? Me parece que a gente está num momento de polarização tão explícita que indivíduos, como um caso desse atirador, um professor de escola, em alguma medida, se sente autorizado a tomar uma medida, né, um ato tão violento e bizarro e grotesco dentro desse tipo de movimentação. Acho que é um indício muito ruim quando a política transborda para movimentações violentas dentro desse tipo de colocação. E aí, colocando, acho que um detalhe importante, a gente está falando de um país em que o acesso a armamentos é muito fácil. Então, a curto e eu diria a médio prazo, a gente não tem indícios de que essas coisas podem se solucionar, porque qualquer indivíduo com um controle muito pequeno pode ter acesso a armas de calibre muito alto, né? Agora, Fernando, essa ideia dele de construir esse salão de festas na Casa Branca diminuiria, de fato, essa chance de um risco de atentados contra o presidente da República? O que é esse projeto? Se você puder esclarecer um pouco mais para a gente. Olha, o Trump ele tem algumas ideias que são meio mirabolantes do ponto de vista arquitetônico. Ele quer construir um arco, o que seria uma espécie de arco do triunfo lá em Washington, e ele tem também esse argumento de que ele quer construir um grande centro de debates e de eventos ao lado da Casa Branca, o que seria aí um ballroom, né, em inglês, gigantesco. Ele é inclusive mais alto do que a Casa Branca, um negócio muito específico. Isso parece estar relacionado a uma ideia do Trump que ele gosta de imaginar que ele quer
questões que marquem ele de ponto de vista arquitetônico para o resto da vida, eu diria até depois da vida dele, né? Então eu quero deixar registros em Washington dentro desse tipo de colocação. E tem a ver, inclusive, com uma questão, meu caro, que é um pouco diferente para a gente no Brasil. Quando a gente tem prédios que são tombados, é difícil você fazer esse tipo de modificação, né? Aqui nos Estados Unidos não, é um pouco mais fácil, o presidente tem autoridade para fazer esse tipo de movimentação e consegue derrubar, às vezes, instalações históricas para construir. Então, tem a ver um pouco com essa perspectiva. Ele quer mudar o nome de aeroporto para Trump Airport, ele gosta de esse tipo de movimentação. Acho que se enquadra um pouco nessa ideia de que ele tem a vontade de deixar registros para além da vida dele, né? Seja um Arco do Triunfo, seja um novo casa de festas ali ao lado da Casa Branca, né? Bom, queria agradecer muito. A gente falou com um professor de Relações Internacionais da UFRJ, Fernando Branco. Muito obrigado, Fernando. Boa semana para você, meu caro. Você também, meu caro. Forte abraço. Até a próxima.